Baião, o programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Eu já tava com medo de ser expulsa do Baião, Fábio Ribeiro. Vai que o Zaca é melhor do que eu. Mandem nos comentários se vocês preferirem o Zaca. Ele foi super bem, o Zaca foi super bem. Teve uma participação especial no episódio número 67. Hoje é o 68, episódio de quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Nossa. Então é esse o episódio. A gente tem 3 notícias aqui que eu separei. A primeira de uma reportagem que saiu na revista do MIT, que é We Are Not Ready for AI. Não estamos prontos para a inteligência artificial. Mas quem disse isso foi uma pessoa que acabou de ganhar $1 milhão num prêmio de inteligência artificial. Me chamou a atenção. Como é que é? Tipo, não estamos prontos? Você acabou de ganhar esse prêmio? Qual a tua história? Deixa eu entender sua história. Falaremos de Regina Barzilai e o que ela tem a dizer sobre não estarmos prontos. Segundo a reportagem da BBC Brasil, do dia 6 de junho desse ano, da Paula Adamo e Doeta, as falhas do ensino da matemática expostas pela pandemia do coronavírus. Legal. E a terceira, Business School Learn to Do the Right Thing on Sustainability. O que significa as escolas de negócios aprenderem a fazer a coisa certa em sustentabilidade? Esse é o tema da reportagem do Financial Times do dia 27 de setembro de 2020. Os 3 assuntos estão conectados e a gente vai chegar a essa conclusão ao longo da discussão. Comecemos por Regina Barzilai, que essa menina da foto, que ganhou um prêmio de $1 milhão. Para que a gente coloque em perspectiva, ela ganhou um prêmio chamado Squirrel AI. Essa mulher que é professora do MIT, Fábio Ribeiro. Acho que ela vai ficar feliz de eu chamar ela de menina, porque o pessoal gosta quando chama. Ah, eu sou a menina. Ela é uma mulher muito bem-sucedida, já gosto dela. Exato. É uma mulher muito bem-sucedida, não é uma menina, é uma mulher muito bem-sucedida, professora do MIT, e ela ganhou o prêmio Esquilo de inteligência artificial. Squirrel AI Award for Artificial Intelligence, for the benefit of the humanity. Bom, esse é um prêmio que começou a ganhar perspectiva internacional por o seguinte: esse prêmio dá $1 milhão. É a mesma coisa que dá o prêmio Nobel, é a mesma coisa que dá o Turing Award, que é voltado para a tecnologia. Esse é um prêmio criado por uma escola chinesa, olha que louco isso, Chinese Online Education Company. É tipo a gente decidir que a gente vai dar $1 milhão, bem-sucedido nessa escola. Exato. Eles deram $1 milhão para quem pudesse contribuir aí com pesquisas, descobertas, enfim, dentro de inteligência artificial que pudesse beneficiar a humanidade. Está muito claro isso, né? O benefício da humanidade. Qual foi a descoberta da nossa Regina? Ela teve câncer de mama em 2014. E aí, ela, já professora do MIT, ela tinha um foco de pesquisa. Que é o processamento de linguagem natural, né? Então, é entender como os humanos falavam, as máquinas. E ela mudou porque ela falou, cara, que esquisito, porque câncer de mama não é uma coisa que não existe por aí. Pô, muita gente tem câncer de mama, né? A literatura médica está cheia de informações. E ela ficou assustadíssima que, assim, ela chegou à conclusão que o câncer dela, especificamente, poderia ser facilmente detectado de forma precoce, com muita antecipação, com o uso de inteligência artificial. Ela fez disso a causa dela. Queria que você comentasse, cara. Isso é muito comum na literatura, né? Pessoas que pegam uma coisa que as afeta particularmente e desenvolvem um campo de pesquisa em cima disso, né? E eu acho que, para mim, Fábio, e aí entendo o que eu vou falar, eu vou fazer um recorte, um paralelo aqui. Olha que louco se isso também não é consequência da baixa porcentagem de mulheres na área. Eu fico pensando que, em grande parte, a gente não conseguiu aplicar, tecnologia, machine learning e tudo isso para problemas que não eram das pessoas que estavam criando tudo aquilo, sabe? Será que não é por isso que não tem? Eu não sei se eu seria tão boazinha
como a Regina, de achar que foi só uma questão de ninguém ter se dedicado. Eu acho que tem muito a ver com gênero, Fá. A gente não investiu tempo para resolver problemas que não eram nossos. E é natural, ela mesma se inspirou nisso, né? Então, não sei, foi a coisa que mais me chamou a atenção, assim, quando você contou a história de ela ter tido câncer. A gente precisa de diversidade em tecnologia por causa disso, por causa dessa parada. Porque senão vão continuar usando AI para fazer chatbot da corretora. Tipo, legal, mas tem mais. A questão dela é muito interessante. Vamos tentar construir aqui. O que ela fala aqui, né? Ela fala que hoje a inteligência artificial, a massiva, aquela que a gente percebe, ela está sendo usada em coisas cujo custo de erro é baixo. Sei lá, um tradutor, um link quebrado, ela traduzir uma coisa errada não vai matar ninguém e tal, legal. Está sendo usado nisso. Por que ela diz? E você tem razão, é uma questão sobre gênero, mas também é uma questão que ela é quase como se fosse uma proteção ali corporativista dos médicos. Ela diz que os médicos não acreditam em AI, ou relutam em usar AI por acreditarem que uma solução de inteligência artificial não teria a capacidade que eles médicos têm para poder detectar certas coisas. Ela fala, cara, o câncer que eu tive especificamente, assim, um olho humano é incapaz de perceber uma mudança de padrão. Isso uma máquina consegue, não tem como a gente competir com isso. O que eu estou pedindo não é para a gente descaracterizar a função do médico, é para acrescentar a função da tecnologia em uma coisa muito sensível. E ela começa a discorrer sobre isso. Quando ela foi diagnosticada, e aí a gente vai dar alguns passos para trás aqui. Em 2014, quando ela foi diagnosticada, o que ela falou? Olha, o ponto é, mesmo que os doutores e os médicos e hospitais quisessem usar a inteligência artificial, eles sequer conseguiriam, no meu caso. Por quê? Porque a gente não tem bases de dados qualificadas sobre histórico de câncer de mama. Eu não tenho isso fácil. Ela falou, como que uma doença com tanta prevalência assim, eu não tenho uma base de dados que eu possa recorrer para estudar? Ela percebeu isso porque, como ela mudou enfim, ela saiu de linguagem natural para ir para essa linha, ela foi falar, legal, deixa eu ver as bases de dados para estudar. Ela não encontrou base de dados estruturada para fazer um trabalho decente. Então, assim, é de gênero, sim, mas ele tem alguns steps anteriores. Não tenho nem insumo para pesquisar. Segundo, os meus pares, os médicos, quer dizer, os médicos em tese, relutam em aceitar. E sim, tem uma questão de gênero que só um olhar feminino conseguiu detectar. Né? E Fá, sabe o que eu penso também? A gente hoje, e você fala muito isso, assim, o quanto a gente não entende e por não entender, ferra com o rolê. Por que ferra com o rolê? O médico, ao não entender o que é uma base de dados, a capacidade que uma inteligência artificial tem, ele cria esses dados de forma desestruturada. Então, ele não analisa, ele não marca. Sabe uma coisa que me incomoda muito? E eu vou falar porque eu fiz exame de imagem esses dias. O médico, ele dá o laudo, Fábio, sem marcar onde é aquele laudo. Tipo, com base em que você está falando disso? Ele não é obrigado a taguear essa imagem, ele não é obrigado a subir isso no documento. Ele escreve numa folha crua, sem taguear a imagem. Hoje a gente já teria como fazer isso. Então, por que nunca se pensou nisso? Porque a turma da medicina está fechada no seu planeta. A turma da computação está fechada no seu planeta. A turma da educação está fechada no seu planeta. Né? É nessa conurbação que a gente vai tirar vantagem. Então, eu boicoto sem saber que estou boicotando. Sim. Olha que expressão forte que ela usa na segunda pergunta desse bloco. Ela usa uma expressão muito forte ali no meio da resposta. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de funding. Just give me a problem and the data. Ou seja, eu quero só os dados. Eu não quero que você me dê dinheiro para resolver esse problema, só me dá os dados. Assim, não adianta ficar colocando dinheiro na minha conta para fazer pesquisa se eu não tenho dados. E ela termina assim, a principal razão que a inteligência artificial ela não tem sido muito mais útil do que ela poderia não é leque de tecnologia, não é falta de tecnologia, falta de dado. Ou seja, ela lança aqui um olhar muito perspicaz. Eu acho que assim, ok, a inteligência artificial está avançando, está tudo legal. A gente poderia usar muito mais ela. Por que a gente não usa? Porque a gente não tem capacidade de, primeiro, entender como organizar dados, montar arquiteturas de captura de dados e tratar esses dados. A gente despreza um trabalho
que muito tempo ficou catalogado como trabalho de formiguinha, de bibliotecário, de analista, de estagiário, de juntar a base de dados. E é isso que você falou, esse desprezo histórico por coletar dados ou fazê-lo apenas pro forma, descaracterizou dados que poderiam ser muito úteis e hoje são dados frágeis, dados pobres. Ela falou, meu problema não é grana, é dado, meu problema não é tecnologia, é acesso a dado. Fá, o Facebook esses dias publicou falando que, né, perguntaram assim, nossa, vocês há tanto tempo têm reconhecimento facial, né, auto-tagueamento de fotos, se vocês já tinham há tanto tempo, por que vocês lançaram, sei lá, nos últimos 2 anos? E sabe o que ele falou? Eu tive que criar minha própria base de dados. Eu não conseguia, a gente tinha um modelo, mas eu não conseguia treinar, porque eu não tinha base de dados de rosto para reconhecer. Eu tive que esperar um tempo para o meu modelo se treinar para eu poder lançar. Vocês tiveram que fazer esse trabalho de criar dados estruturados, porque também não tinha dados. Então, isso atrasou em 2 ou 3 anos uma funcionalidade que é boba do ponto de vista de redes sociais, mas que é muito importante para o resto, né? Enfim, reconhecimento de rosto é importante, né? De faces, mas porque a gente não tinha dados estruturados, porque eu tive que criar esse corpus, Fá. Que maluco que ela fala que ela está no projeto do MIT de healthcare, que ela está há 6 meses no projeto e até agora eles não conseguiram chegar no dado, não conseguiram juntar dados. E ela fala uma coisa importante. É claro que os médicos têm problemas de acreditar, porque AI envolve vida no caso de assistência médica, mas olha que maluco, isso é quase como uma coisa que volta ao problema inicial. À medida que você desenvolve soluções de inteligência artificial, de reconhecimento de face ou de questões médicas, de fato as aplicações dão resultados ruins. Por quê? Porque os dados são ruins. E a gente condena a inteligência artificial, mas a gente deveria condenar o nosso jeito de coletar informação. A gente coleta informação mal e porcamente. Isso vai gerar soluções de inteligência artificial porcas. E aí as pessoas vão desconfiar, como os médicos desconfiam. Mas no final das contas, quando os médicos desconfiam de inteligência artificial, eles desconfiam da sua própria capacidade de ter coletado a informação correta. Ou dos seus assistentes, ou das suas estruturas. Eu acho muito interessante a luz que ela lança aqui. Não é nada disruptivo, é óbvio. Só que a gente deveria começar... Não é sair fazendo curso de Python. Não é isso que vai resolver. Também. Não é isso que vai resolver. Também, mas se eu não me preocupar com dado, não tem Python que resolva, não tem dado. Python sobre dado ruim é Python aplicado em coisa ruim, vai gerar coisa ruim. Ou seja, a gente precisa melhorar algo que está vinculado à segunda dinâmica aqui, que são as falhas do ensino de matemática expostas pela pandemia do coronavírus. Legal. Artigo da BBC, escrito meses atrás, especificamente 4 meses e 15 dias atrás. Especificamente 105 dias, não, 135 dias atrás. Bom, todo lance de discussão sobre a pandemia, sobre taxa de infecção, sobre achatamento de curva, isso trouxe para o mercado digital informações gráficas e a gente está preso em casa e a gente se interessou pelo assunto, né? Só que o que a gente percebeu? E aqui teve um seminário que, obviamente, despertou esse artigo, que era um seminário Como Ensinar a Matemática do Futuro. Quem fez isso foi o Instituto Siddhartha, baseado na nossa dificuldade de ler informações básicas e cotidianas matemáticas, assim. E aí, assim, o lance todo é que a gente ensina uma matemática muito acadêmica e muito iluminista, muito antiga, muito grega, e não aplica essa matemática no dia a dia atual, assim. A gente tem uma desconexão entre a forma como a gente ensina e como as pessoas reconhecem esse ensino na realidade. Então, você mostra um gráfico de achatamento de curva, aqui, de estatística e probabilidade, e as pessoas não conseguem entender, elas não tiveram isso daquilo. Você não ensina as pessoas a lerem economia real na escola. Você ensina a elas atributos técnicos um pouco mais profundos. Então, no final das contas, o que a discussão leva a gente a crer aqui? Por exemplo, a análise combinatória, que é super útil em tecnologia, na ciência da computação, a gente não sabe fazer isso, essas contas básicas. A gente não sabe fazer, enfim, qual a probabilidade, a quantidade de senhas possíveis com as quantidades de letras do alfabeto e de algarismos. A probabilidade de dia de chuva, que, enfim, meteorologia básica, a gente não consegue analisar probabilidades cotidianas. Média móvel, se você perguntasse para qualquer um na rua, tinha ouvido falar naquele dia. O que é média móvel? Sim, a gente não consegue. Se eu fizesse esse desenho e falasse assim, a média móvel está aqui, ainda assim as pessoas não iam entender. Não, o que é essa... A gente está tão anterior, né, para que interpretação em 2 eixos já ferrou. Exato.
E a gente está falando de matemática para uso cotidiano aqui, né? Então, vai ter eleição agora. O PISA, a gente está no lugar 71, nem sei falar. No nível 71, porque a gente não conseguiu passar do primeiro nível que o PISA administra, que é resolver problemas com uma variável explícita. A gente não consegue resolver problemas com uma variável explícita. Que dirá uma variável implícita, que dirá duas, que dirá múltipla. Ferrou. Sim, e para explicar para as pessoas o mecanismo de contágio exponencial no começo da pandemia, foi um sacrifício. Agora, especificamente, a gente está começando a, enfim, a discutir as eleições, as eleições americanas, as eleições brasileiras, vão ter pesquisas ali eleitorais. Como é que a gente lê uma pesquisa? Como é que eu interpreto uma margem de erro? Como é que eu interpreto algo que é uma foto e não uma projeção? E se é a distinção das duas coisas? Essa é a matemática do cotidiano. E o artigo fala de um termo muito pesado. Alfabetismo de dados. Ou seja, é o que a nossa Regina Barzilai está falando no artigo do MIT. E não é tecnologia. Pensa que é pior ainda, porque quer dizer que um médico no Brasil é um médico que passou por ensino médio, ensino fundamental, médio, cursinho, provavelmente, 12 anos de faculdade, Fábio Ribeiro. E aí ele virou médico. E ele, nesses 25 anos, 30 anos de estudo, não aprendeu a ler dados. Exato. A Regina Barzilai fala isso, não é questão de grana, me dá o dado, e não é questão de tecnologia, a gente não tem dado. E aqui as pessoas falam, tipo, as pesquisas dizem isso. No Brasil, só 16% dos alunos concluem o ensino fundamental no 9º ano com aprendizado adequado em matemática. Adequado. Não é nem, enfim, excepcional. Adequado, 16%, cara. De 10 pessoas, 2 pessoas têm aprendizado adequado, no máximo. E aqui, o segundo bloco tem uma frase dramática, né? Os currículos não estão preparando os estudantes para serem alfabetizados na leitura de dados. Eu vou além. Os currículos não estão preparando a gente para coisa nenhuma. Não estão preparando a gente para cidadania, para ética, para comunicação, para nada. Matemática, inclusive. Os currículos não estão preparando os estudantes para serem alfabetizados na leitura de dados. Ou seja, se você não é alfabetizado para ler, você não vai ser alfabetizado para fazer arquiteturas. Como a Regina Barzilai disse isso não vem de hoje, vem de anos e não é só do Brasil. Está meio que distribuído. Se ela especificamente tem dificuldade na cultura americana, imagina a gente aqui. E aí começam a surgir alternativas. Tem um negócio bem legal, que eu vou colocar na cura de amanhã, que é esse UQubit, que é um projeto da Universidade de Stanford de ensinar matemática básica para a criança de jeito lúdico. E tem o UQubit, versão português, versão para brasileiros, né, em língua portuguesa. E tem lá, especificamente, como a gente ensina as pessoas com atribuições normais. Eu tinha esse projeto um tempo atrás, lembra? De ensinar as pessoas com gráficos. Eu vou voltar a essa ideia, porque eu acho importantíssimo. E aqui é a matemática do século XXI, é a matemática para uso cotidiano, é a matemática para resolver problema real. A gente tem que parar com essa questão meio... enfim, romântica. Tem que ter, sim, a matemática pura para quem quer seguir em matemática, em ciências tradicional. Tal. É óbvio que tem que ter isso. Quem sou eu para dizer que não? Mas não pode deixar de ter a matemática de calcular juros compostos, de fazer probabilidade, de calcular estatística básica, de criar regra de 3. A gente hoje não sabe fazer regra de 3. Caramba, a gente tem horas de currículo de matemática e as crianças saem sem saber fazer regra de 3. Se um gestor aprender a fazer a regra de 3, as empresas vão melhorar sensivelmente seus processos de tomada de decisão. Então, e é isso que eu estou falando. Uma coisa é você sair do Fundamental 1 e falar, porra, não aprendi. Outra coisa é você ter uma deficiência tão grande que você conversa com gestores, você conversa com executivos, e você vê a dificuldade das pessoas interpretarem dados. Não é à toa que a gente vem dando treinamento de Data-Driven Decision Making, de dados, né? Como é que eu leio dados? Porque as pessoas têm dificuldades no nível profissional, Fá, quando ela já passou por tudo isso, ela fez faculdade, ela fez escola. Para mim, isso é muito sintomático. Aqui está dizendo, se não entendemos os dados, só o que eles nos causam é o medo. É isso, a gente tem medo de dados, a gente tem medo de lógica, medo de matemática, medo de cálculo. Se somos alfabetizados em dados, sabemos que essas tendências são influenciadas em dados. Se a gente entende a informação, porra, que legal, então vou melhorar os controles que eu tenho, vou trabalhar nas arquiteturas possíveis. A gente sequer entende isso. A gente acha que dado é uma coisa, é um milagre, tem um dado. Não, a gente cria isso. A gente cria esse ambiente de controle. E aqui tem um outro ponto, né?
o erro na matemática sempre teve associado a uma capacidade, sei lá, você erra em matemática, você não serve para lógica, você não tem capacidade para aprender, isso aqui é uma coisa de exatas, você não é nerd. Isso aqui, enfim, você é bom de matemática? Quantas vezes eu vi essa frase? Eu sou péssimo de matemática. A matemática que você fala, eu sou péssimo. Quem me conhece sabe disso. Eu sou péssimo de matemática clássica. Péssimo. Mas eu tenho um bom conhecimento de matemática, digamos, do uso popular, do uso prático, assim. E aí tem um lance, né? Na escola a gente memoriza a fórmula, né? Totalmente. Não, e fórmula errada, Fábio. Sabe o que eu fico? Eu lembro até hoje, quando eu entrei no IME, uma das coisas que mais me chocava era que física e matemática rolavam tipo, eu lembro que vocês viram sorvetão, lembra que tinha os acrônimos das coisas? Então, é mentira. Não é bem isso. Eles falam, quê? Como não é bem? Então, além da gente investir um tempo, a gente vai criando um monte de abstração, que a gente devia ensinar, a gente não ensina, e o que a gente ensina é uma versão simplificada que não é real. Então, para mim, é muito categórico que a gente tem esse tipo de conversa, que a gente licencia o erro desde a escola. Fábio, eu cansei de ver amigas que tinham dificuldade de lidar com essa frustração desencanarem de ciências exatas, porque o professor reclamava, porque a mãe reclamava. A gente precisa naturalizar esse erro, a gente só vai frustrar se a gente tentar. Então, para mim, essa conversa é quase tão importante quanto o pensamento computacional, na verdade não tem níveis de importância, né? Mas essa conversa de preparar as pessoas para essa nova sociedade digital é urgentíssima, Fábio. Exato. Errar na matemática é sinal de crescimento, como na vida, né? Onde que não vai ser sinal de crescimento? É sinal de, se você aprende com erro, é sempre crescimento, é quase... E aí eu volto ao lance da nossa área de conforto, metodologia ágil. No 3 está aqui, né? Tem 3 coisas aqui ditas no artigo, sobre a críticas ao ensino tradicional. A terceira é de que o erro e o esforço para corrigi-lo são, na verdade, uma oportunidade de formar novos caminhos neurais no cérebro. É óbvio isso, gente. A gente criou em matemática, criou a associação de que se você erra, você é ruim, mas a gente não investiga o erro, a gente não cuida do erro, a gente não faz do erro um processo neural novo para poder gerar um aprendizado em cima daquilo, como a gente às vezes nem faz, né? E a rapidez também, né? Isso é muito, para mim, o 2 é muito assim, real. Você bate palma para quem acaba primeiro, independente se ele fez certo ou errado. Você bate palma para quem acertou de primeira, e não porque ele acertou porque ele entendeu, mas porque ele acertou porque deu sorte. Então a gente valoriza muito essa rapidez em exatas, né, Fábio? Até tem um negócio que eu condeno muito, que é a Olimpíada de Matemática. Tipo, porra, que merda, isso não é um esporte, cacete. Não, mas a Olimpíada de Matemática é legal porque não tem tempo. É legal para quem ganha. Não, é legal para quem ganha. É legal para quem ganha. É legal para quem vai lá. Todo mundo que não ganha se acha um burro, porque eu sequer sou capaz de participar de uma Olimpíada. É sim, cria essa sensação. Cria uma sensação de que é competição. E competição não aceita erro, né? Eu tenho uma sensação que me incomoda mais. Eu participei de muitas Olimpíadas de Física e Matemática. Me incomodava mais, Kumon, por exemplo. Eu achava Kumon meio bizarro, porque você mandava, aí devolvia só riscadinho que você errou, manda de novo, aí tem que ser rápido, aí liga o cronômetro. Era meio, para mim... Eu vou dar um depoimento meu, assim. Eu sempre fui medíocre em matemática, física, biologia e química. E eu tinha medo de ir para as aulas e ser exposto. Então, o que aconteceu? Eu peguei ódio dessas coisas. É claro. Então, assim, o mundo perdeu um matemático em mim. Eu sei fazer as contas básicas para sobreviver, mas enfim. Não, você sabe fazer, você virou um CFO, Fábio, porra. Para você ver que com o básico que eu tenho, eu virei um CFO. Se as escolas desenvolvessem matemática em todo mundo, quantos CFOs não teriam por aí? Quantos programadores e programadoras? Quantas diretoras financeiras? Quantas cientistas? Com o básico. Com o básico. Então, Regina Barzilai disse o seguinte: eu estou cética em relação à inteligência artificial, não por conta da tecnologia, mas primeiro, porque a gente não tem capacidade de criar estruturas de dados, armazenar e analisar esses dados. Os médicos não vão confiar nas soluções, porque as soluções vão redundar em aplicações pobres, porque os dados são ruins. Aqui a gente vê que a gente também não é estimulado a uma cultura de aprendizado sobre o uso de dados, e aí, obviamente, a consequência é essa, ou seja, as duas coisas estão conectadas. Olha, tem versão em português do YouTube, hein, Fá? Exato, amanhã na nossa cura vai sair. Exato. Mas... Bom, Baião é cultura, né? Então, se você assiste o Baião, você está sendo educado de uma maneira alternativa, punk, anarquista. A gente dá uma parte e você busca o resto, esse é o nosso trato.
Vamos lá, para a terceira reportagem e última do Baião. Business Schools, e aí adaptação também, né? Tipo, a gente está falando de dados e tal. Olha que maluco isso, cara. É muito louco tudo essa conexão. As escolas de negócio, elas estão sendo pressionadas. A que exatamente? Esse é um exemplo de uma escola da África do Sul, mas tem escola do Canadá. Pressionadas a também corrigirem as suas bases curriculares. Escola de negócio, no final das contas, tem formado pessoas para trabalhar onde? Em banco, em empresa meritocrática, empresa que tem bônus, não sei o que lá. Tem que aprender SWOT, Fábio. Quantas vezes você teve que fazer análise SWOT? Exato. As escolas de negócio, elas não formam para viver na sociedade, formam para viver numa estrutura, enfim, privada, restrita, tal. Foi sempre assim, né? Economia real zero, né? Quando você entra nas faculdades, sei lá, públicas, principalmente aqui no Brasil, ninguém está sendo formado ali pela economia real. Né? Tá todo mundo sendo formado para fazer trading, para fazer negociação de ações, M&As. Economia real para outra coisa. Exato. Tem essa universidade da África do Sul, de Cape Town, chama USB. Aliás, achei esse nome ótimo. USB é um belíssimo nome de universidade, né? Pô, USB conecta em tudo. Então, enfim, University of Stellenbosch Business School. Stellenbosch é uma área vinícola na África do Sul. Eu fui lá, conheci esse lugar. Qual que é o argumento deles? Enquanto a maioria das escolas de negócio ficam preocupadas em formar pessoas para entender geração de lucro, métricas financeiras, a gente acha que as pessoas têm que ter uma visão social mais ampla. Então é o seguinte, o programa deles inclui na grade curricular, um programa de negócios, no MBA de negócios, ele inclui a ideia dos alunos se conectarem com a sociedade real, assim, as sociedades, as castas mais pobres na África do Sul, e eles vão trabalhar com pequenos negócios. Eles têm na grade curricular assim, você vai trabalhar com um pequeno negócio aqui, você não dá para evitar essa situação, negócios que têm conotação social, que se envolvem com pobreza, desigualdade, corrupção, enfim, mudanças climáticas, e eles vão lá trabalhar com os pequenos empreendedores para ajudar esse pessoal a tirar o negócio do estágio inicial e levar esse negócio para a escala. Ou seja, você junta ensino, realidade e impacto real em uma causa social específica. Isso está se tornando uma tendência, e eu fiquei muito surpreso. Tem um organismo da ONU que chama PRIME, que é Principles for Responsible Management Education, ou seja, tem um conjunto de 6 princípios para você ser responsável no ensino de negócios, que pressupõe o seguinte, olha, se quiser de fato... Nações Unidas. Nações Unidas, desculpa. Boa. Se você quiser de fato... É de 2007, Fábio. É de 2007. Exato. Ela tem 800 signatários. Teve um evento no Brasil ontem. Disso? Teve uma... Se você entrar no site do Prime, o último evento foi no Brasil ontem, de discussão sobre como as escolas de negócios estão se preparando, estão se adaptando a mudar suas grades curriculares para serem, obviamente, mais amplas nos assuntos que são contemplados. Ou seja, não é negócio, só negócio corporativo financeiro. É negócio no sentido mais amplo, para formar essa inteligência que falta para as pessoas dentro das empresas e que, obviamente, se você aprende sobre o amplo, sobre o social, você também melhora, mesmo no privado, mesmo no corporativo, que a gente, enfim, convencionou chamar de mercado financeiro ali. Então, essa iniciativa das Nações Unidas é uma iniciativa para provocar essa mudança toda. E aí tem aqui os princípios do Prime, eles colocam as escolas num contexto de aumentar o espectro de cursos que elas oferecem para que elas sejam mais representativas da sociedade. Ou seja, cara, não dá para falar de negócios. MBA em negócios em quê você dá? O seu curso é negócio do que exatamente? Negócio não é uma coisa só, tem coisas muito mais amplas. Eu fiquei extremamente surpreso com isso. E eu fiquei mais surpreso de saber que os estudantes que estão pressionando as escolas, tipo, legal, eu quero fazer meu MBA em gestão de negócio na sua escola, mas qual que é a grade? Pô, é pobre, essa grade não está colocando assuntos de mudança climática, de pobreza, desigualdade, inclusão social e coisas do tipo. Então, esse curso todo é pobre. As escolas estão sendo pressionadas a revisitar, e aí, só para fechar o meu argumento, tá ali, último bloco. O Our Business School, como as escolas são lentas para mudar, os estudantes estão tomando iniciativas próprias e tem uma network mundial que é SOS International, Students Organizing for Sustainability, estudantes organizados para as causas de sustentabilidade. Então, cara, você pega essas duas associações, está tendo uma pressão externa para que as escolas se ajustem. Eu acho ótimo isso, porque, de novo,
se a gente quer formações mais amplas, isso tem que acontecer dentro de sala de aula em matemática, tem que acontecer com causas sociais, para que lá a nossa Regina Barzilai tenha lá o uso da inteligência artificial dela completamente justificado, porque, de fato, as nossas preocupações ficaram mais realistas. Aqui, o tema desse episódio são preocupações realistas que modificam estruturas de ensino conservadoras. Vida real, economia real, é sobre realismo, né? A concretude. Eu fico pensando aqui o quanto... Você fala muito isso. Quando a gente fala, e o usuário no centro, blá, 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 blá. O usuário não tem que você colocar ele no centro, ele vai se colocar. É o que está acontecendo aqui. Começou a destoar da realidade, amigão, vai fracassar, vai tomar pressão, vai tomar calor. Então, ver que essa juventude, que essa próxima geração pressiona por isso e cobra esse rigor, para mim é muito, muito legal. E acho que isso é fruto de tempos hiperconectados, que obviamente tem um monte de desgraça, mas também tem um monte de vantagem, né? Hoje o aluno está sacando que talvez a escola sirva muito mais para um contato interpessoal do que para ser o único canal de aquisição de conhecimento. Concorda? Exato. E aqui tem, né, a última frase do primeiro bloco, né, nem todo mundo está convencido de que essa mudança tem que acontecer, porque os próprios alunos, e aí tem pesquisas, a maioria dos estudantes, eles querem os negócios, os cursos que colocam eles em condição de vantagem para buscar empregos com salários mais altos, ou seja, bancos, private equity, consultorias, e, de fato, eles buscam isso. Ou seja, o mercado trabalha porque existe essa demanda, mas tem um grupo fazendo pressão, cara, não é só isso a vida. Tem mais coisas, né? Então, eu acho que é um movimento que, de fato, vai ser difícil de mudar rapidamente, mas em algum momento, cara, vai acontecer. E aí, a última frase do artigo é: a gente tem que ter clareza de que o ensino que a gente pratica está adaptado à área que a gente vive. Por isso que a gente tem um bando de, sei lá, de executivos que são ignorantes sociais. São analfabetos sociais. Nossa, que ótimo, você tem um diploma na melhor escola de negócios do mundo, mas não consegue ser sensível para entender causas dos seus colaboradores, dos seus clientes. Do que serve isso? Perfeito, Fá. É isso, é sobre... Talvez o tema seja esse, né? Analfabetismos reais. A gente é analfabeto do ponto de vista de tech, né, de novas tecnologias, a gente é analfabeto do ponto de vista de dados e matemática, e a gente é analfabeto social, a gente acha natural algumas coisas que são bizarras. Exato. A gente não está criando... É um analfabetismo real também no que diz respeito às consequências que ele vai produzir, né, Fá? Porque essas escolas terem negligenciado isso, está produzindo uma legião de executivos que não vão resolver os problemas de hoje, ter produzido os médicos sem clareza de consequências de tecnologia vão atrasar o processo. Então, é um analfabetismo real que traz consequências reais duríssimas, Fábio, duríssimas. Exato. Vamos só colocar, de repente, o nome alfabetização para a vida real. Se concentrar na vida real. Gostei. Exato. E aí acho que a gente tem os nossos 3 artigos, eles tocam nesse mesmo ponto. Esse baião eu comecei a fazer com bastante dificuldade, porque a gente está numa época onde as notícias elas estão todas concentradas em política. Todas as eleições. Política e coronavírus. Então, é difícil você filtrar dentro das notícias pautas relevantes ainda. De fato, e olha aí que esse é só um ponto, tá? Acho que mais elucidativo. Para fazer o baião, eu tenho uma lista de pelo menos 20 veículos que eu sigo para filtrar notícias. E esses 20 veículos, antes eu gastava, sei lá, menos tempo para fazer isso. Hoje, eu tenho que ler esses 20 veículos e, às vezes, eu não acho notícias que fujam do espectro política, tecnologia, pandemia. Então, se você não... E olha que eu sou uma pessoa que gasta tempo para fazer isso. Nem todo mundo vai fazer isso, óbvio que não vai fazer. Eu tenho dificuldade de tirar da frente essas coisas para chegar em outras coisas. Ou seja... Você está treinada, hein? Isso porque... Exato. Eu estou com dificuldade de chegar em pautas diferentes. Se eu que estou dedicado a fazer isso e faço isso como meu ofício tem dificuldade, todas as outras pessoas que não têm esse ofício, elas estão recebendo as mesmas informações sempre. Ou seja, de novo, a alfabetização para a vida real embute a gente tentar tirar um pouco dessa carga de algoritmo do tipo, as pessoas querem isso, vou dar só isso. Eu estou dizendo um depoimento particular. Eu estou tendo dificuldade de furar o bloqueio das notícias e chegar em outras notícias mais diversas. Imagine isso em todas essas decorrências que a gente acabou de discutir. Numa sociedade analfabeta, né, Fábio? Exato. Funcionalmente analfabeta, no sentido, generalizando aqui, no sentido daquilo que de fato importa nas discussões da vida real. Que episódio, Fábio Ribeiro!
Muito obrigada, viu? Exato. É isso, foi hoje, quinta-feira, episódio do Baião. Beijo!